3 anos atrás, eu e minha esposa resolvemos comprar uma chácara onde a gente pudesse curtir os fins de semana com a família, amigos ou até sozinhos. Um lugar onde pudéssemos fugir da cidade sempre que possível. E conversando com um e outro, ficamos sabendo da chácara do velho Luiz, que havia falecido quase um ano atrás. Segundo o vendedor, a chácara era exatamente o que eu procurava. Um lugar tranquilo, com 2 casas, bem na beira de um riacho e somente 30 quilômetros da cidade. Em menos de um mês, o negócio foi fechado e em seguida contratei 2 pedreiros, 4 ajudantes e começamos a arrumar as 2 casas e fazer outras coisinhas para melhorar mais ainda o lugar. 10 meses depois, a construção foi terminada. A casa principal foi remodelada de ponta a ponta. No piso inferior, fizemos 3 quartos, banheiros, uma cozinha, uma sala e o que mais gosto, uma varanda que rodeia a casa todinha. No piso superior, eu fiz uma suíte com janelas de vidros e uma sacada que permite ver tudo ao redor. E o mais importante, o lindo riacho. 2 semanas depois da construção terminada, as casas foram mobiliadas e o casal Tônio e esposa contratados como zeladores. Menos de um mês depois, Tônio me ligou reclamando que a casa havia sido invadida e algumas coisas reviradas e bagunçadas. Quem foi o infeliz? Tônio não tinha a menor ideia, pois não viram ou ouviram nada. No fim de semana seguinte, minha esposa ficou em casa e eu fui até a chácara para ver que estrago haviam feito e o que fazer para evitar um outro. Porém, um outro já havia ocorrido na noite anterior. O pobre Tônio não podia explicar como e quando tudo aconteceu, pois apesar de passar quase a noite toda de butuca, não viu ninguém. Segundo Tônio, o infeliz entrava pela porta principal, andava pelos 2 pisos da casa, revirava uma coisa aqui e ali e depois ia embora. E como sabe que ele entra pela porta principal? Perguntei. Os rastros, patrão. Ele deixa umas pegadas sujas por todo o canto da casa. 3 dias depois, eu instalei câmeras dentro e fora da casa, e principalmente na porta principal, por onde o infeliz supostamente entrava. No dia seguinte, Tônio ligou e eu saí uma chácara louco para ver a cara do invasor. Dessa vez, com certeza, ele estava ferrado. Por engano. Infelizmente, não conseguimos ver nada. Estranhamente, às 12h30 da manhã, as imagens de todas as câmeras começaram a piscar e apagaram. 30 minutos mais tarde, as câmeras voltaram a gravar. Não havia ninguém e nada havia sido virado ou quebrado. O infeliz com certeza apagou as câmeras. Comentei. Se ele apagou, quem ligou, patrão? Tônio tinha toda a razão, pois no momento que as câmeras foram ligadas, o intruso devia ter aparecido pelo menos saindo da casa. Mas ele não apareceu, nem na porta e nem do lado de fora. Patrão, isso parece coisa de assombração, disse Tônio com um jeito assustado. Como não acreditava muito em assombração, preferi ficar calado. Tônio prometeu ficar a noite toda escondido e vigiando a porta da casa. Eu saí prometendo voltar no dia seguinte para ver o que havia ocorrido. No dia seguinte voltei e, para meu espanto, Tônio jurou que ninguém havia entrado. Porém, para seu espanto, as pegadas foram deixadas por toda a casa. As câmeras foram desligadas e ligadas por volta da mesma hora. E como antes, ninguém apareceu. Cansado com aquela situação, eu resolvi fazer algo diferente. Passar a noite dentro da casa, sentado na sala, esperando pelo intruso. Por volta das 10 da noite, eu e Tônio apagamos todas as luzes da casa, trancamos a porta principal
e sentamos escondidos atrás do sofá da sala, e cada um com uma espingarda carregada. As horas passaram e nada. Porém, por volta das 12h30, ouvimos o barulho de passos aproximando da porta principal. O intruso chegava. Poucos segundos depois, os passos pararam, a porta foi destrancada e aberta lentamente. Atrás do sofá, eu e Tônio esperávamos ansiosos para ver a cara do infeliz. Maldito intruso. Mas para nossa surpresa e espanto, ele não entrou. Ninguém entrou. Somente o barulho dos passos das passadas que perambularam por toda a casa até parar em poucos metros do sofá onde estávamos escondidos. E agora, patrão? Perguntou Tonho, cochichando e apavorado. Sei não. Vamos esperar. Respondi sem ter a mínima ideia do que fazer. O medo de dizer alguma coisa e ser atacado pelo intruso invisível ou assombração era algo indescritível. Correr e tentar sair da casa, nem pensar. E se a porta trancasse na nossa cara? O melhor seria realmente esperar e pedir a Deus que a assombração saísse. Poucos minutos depois, o barulho dos passos começou. A porta fechou e o tormento acabou. 2 semanas depois, atendendo à sugestão da minha esposa, eu convidei os familiares do velho Luiz para participarem de um churrasco e uma missa em nossa chácara. Depois da missa, enquanto saboreávamos um delicioso churrasco, um dos filhos do velho Luiz perguntou qual a razão da missa. E eu contei do intruso invisível, das pegadas deixadas por toda a casa e da noite assustadora que eu e Tônio passamos. Após alguns minutos em silêncio, o filho comentou que seu pai adorava pescar, sozinho e no meio da noite. Quem sabe ele anda buscando por sua velha vara de pescar, que dizia ser uma vara especial. Depois que todos saíram, eu e Tônio buscamos pela vara até encontrá-la no meio dos restos de materiais deixados pelos pedreiros. Eu pendurei a vara na varanda bem do lado da porta de entrada, com um aviso ao lado que diz: esta vara pertence ao velho Luiz. Não toca. Daquele dia em diante, as pegadas jamais apareceram no interior da casa. No entanto, eu acredito que o velho Luiz continua visitando a nossa chácara para pescar e matar a saudade. Pois de vez em quando, no meio da noite, as imagens das câmeras começam a tremer, apagam por alguns minutos e voltam a gravar. Te cuida e muito obrigado.